Olá, eu sou o professor Fábio Avelino e este é o meu canal. O vídeo sobre hoje é sobre as eleições municipais de 2020, mais especificamente aqui no nosso município de Morrinhos. Porém, antes de dar início ao nosso vídeo, eu gostaria de fazer algumas considerações acerca das eleições para vereadores e prefeito de 2020 e será diferente das anteriores, visto que a Lei 13.488 de 2017 fez várias mudanças nas regras eleitorais que entrarão em vigor nessas eleições agora de 2020. Esta mini reforma eleitoral alterou a lei das eleições e o Código Eleitoral. As mudanças aconteceram com o objetivo de acabar com as coligações proporcionais para vereador, garantindo assim uma disputa mais justa entre os concorrentes e evitando assim o chamado efeito Tiririca. Isso mesmo, efeito Tiririca. O Tiririca estava no partido pequeno e obteve mais de 1 milhão de votos pelo estado de São Paulo, quando concorreu a deputado federal pela primeira vez, e conseguiu puxar deputados federais, candidatos a deputados federais que tiraram 450 votos, enquanto que outros partidos, outras coligações ficaram sem a vaga, sendo que seus candidatos tiraram até 80 mil votos. Então, para acabar com esses puxadores de voto, com esse efeito tiririca, foi decidido que as eleições de 2020 iam estar com essas diferenças benéficas para o processo democrático. Vamos lá para o nosso vídeo. A nossa análise hipotética das eleições municipais de Morrinhos é o seguinte: atualmente, Morrinhos tem 16.962 pessoas aptas a votarem. Todavia, nossa análise hipotética levará em consideração apenas 14.500 votos válidos, os quais serão distribuídos entre os 3 candidatos a prefeito e aos candidatos a vereadores. Vale aqui ressaltar que, devido à pandemia e esse momento atípico que nós estamos vivendo, creio eu que as abstenções serão maiores do que nas eleições de 2016. Foram aproximadamente 1.400 abstenções. Nessas eleições, eu estou fazendo uma projeção aqui de 2.462 abstenções, juntamente com os nulos e brancos. Resultado das eleições, votos válidos. Vale ressaltar que esta projeção é uma projeção mais contida, mais realista do que a gente pode observar. Então, vamos lá. Candidatos a prefeito. O candidato A, do partido A, obteve 6.350 votos. O candidato B, do partido B, obteve 6.180 votos, enquanto que o candidato C, do partido C, obteve 1.970 votos. Como você pode perceber, nesse cenário mais contido, o partido A, que foi o vencedor, ele saiu vitorioso com uma margem de 170 votos. É o que eu creio que, pela conjuntura atual, está se organizando para ser desta forma. Agora vamos aqui a essa tabela onde nós vamos perceber como é que vai ser distribuída as vagas. Então essa tabela é o seguinte: o quociente eleitoral dividido pela quantidade de vereadores. O quociente eleitoral é o seguinte: 4.500 votos dividido por 11. 11 é a quantidade de vereadores que o município de Morrinhos tem, que dá igual a 1.318. Então, 1.318 é o quociente eleitoral. Então, para que um partido obtenha uma vaga pela média, ou seja, pelo quociente partidário, é necessário que ele tire no mínimo 1.318 votos. Vamos à tabela. Candidatos a prefeito. Partido A obteve 6.350 votos, dividido pelo quociente eleitoral, que é 1.318. Desta forma, 6.350 dividido por 1.318 dá igual a 4,8 vagas. Partido B, obteve 6.180 votos, dividido por 1.318, e vai dar igual a 4,6 vagas. O partido C, 1.970, dividido por 1.318, que vai dar igual a 1,4 vagas. Dessa forma, a gente esquece as frações e concentra-se na quantidade de vagas, que vai ser igual a 9
Desta forma, resta 2 vagas que serão disputadas através das sobras. Uma observação bem interessante é que o partido D não foi colocado na tabela por pressupor-se que o mesmo não atinja o quociente eleitoral, ou seja, 1.318 votos, e nem consiga voto suficiente para estar disputando pelas sobras. Pelo menos é a projeção que eu faço, você só concorda se quiser, tá beleza? Então vamos lá. Restam 2 vagas a serem preenchidas pelas sobras. Vamos à vaga 1, candidatos a prefeito. Partido A, quantidade de votos 6.350, dividido pela quantidade de vagas que ele obteve pela média, mais 1 da fórmula. Desta forma, fica 6.350 dividido para 5, que vai dar igual a 1.270. Partido B, 6.180 dividido por 4, que é a quantidade de vagas que ele conseguiu pela média, mais 1 da fórmula, que vai dar igual a 6.180 dividido por 5, que vai dar igual a 1.236. Partido C, 1.970 dividido por 1, mais 1. Lembrando que o 1 é a quantidade de vagas que ele conseguiu pelo quociente eleitoral, mais 1 da fórmula. 1.970 dá igual 1.970 dividido por 2 dá igual a 985. Desta forma, o partido A obteve mais uma vaga pelas sobras, porque tirou a maior quantidade, que foi 1.270. Vamos para a vaga 2. Candidato a prefeito. A. Quantidade de votos 6.350. 6.350 dividido por 5 mais 1 da fórmula, ou seja, 6, vai dar igual a 1.058. Partido B, 1.180 dividido por 4 mais 1, ou seja, 5, vai dar igual a 1.236. E o partido C, 1.970 dividido por 1, a quantidade de vaga que ele conseguiu pelo quociente eleitoral, mais 1, vai dar igual a 2. Desta forma, 1.970 dividido por 2 dá 985. De acordo com essa projeção, o partido B obtém mais uma vaga, totalizando 5, porque tirou a maior quantidade de sobra, que foi 1.236. Resultado final. Candidato A, 6.350 votos, ficou com um total de 5 vagas na Câmara de Vereadores. Partido B, 6.180, também ficou com 5 vagas. E o candidato C, 1.970, ficou com uma vaga, completando assim as 11. Porém, vamos aqui a segundo cenário hipotético. O resultado desse cenário hipotético terá como base as análises dos eleitores mais otimistas em relação à vitória do seu partido. Ou seja, aqueles eleitores que não veem a política como uma ciência, mas sim como uma paixão, que fica cego e não consegue fazer as análises, não consegue fazer a leitura da mobilização social no seu município. Tá bacana? Vamos lá para o cenário hipotético 2, com o resultado nas análises dos eleitores mais exaltados, digamos assim. Vamos lá. Candidato A, partido A. 6.350, ou seja, a mesma quantidade do outro cenário. Candidato B, partido B, 5.820. Partido C, 2.330. Ou seja, nesse cenário aqui mais, digamos, mais elástico, mais apaixonante aqui, segundo a ótica de alguns eleitores, o partido A ele venceu com uma diferença de 570 votos. E o partido C conseguiu granjear alguns votos em detrimento do partido B, que perdeu alguns. Quociente eleitoral, 14.500 dividido por 11, a quantidade de vereadores, que dá igual a 1.318, que é a média, ou seja, é o quociente eleitoral. Vamos à tabela. Candidato a prefeito, partido A, 6.350, dividido pelo quociente eleitoral, que é 1.318, que vai dar igual a 4,8 vagas. Partido B, 5.820, dividido por 1.318, que dá igual a 4,4 vagas. Partido C, 2.330, dividido por 1.318, que vai dar igual a 1,7 vagas. Esquece as frações, concentra-se na quantidade de vagas,
que é 4, 4 e 1 igual a 9, resta 2 vagas pela sobra. Vaga 1, candidato a prefeito A, quantidade de votos 6.350, dividido pela quantidade de vagas que ele conseguiu pelo quociente eleitoral, ou seja, pela média, que é 4 mais 1, que é igual a 5. Desta forma, fica 6.350 dividido por 5, dá 1.270. Partido B, 5.820, dividido por 4, a quantidade de vagas que ele conseguiu pelo quociente eleitoral, mais 1 da fórmula, que é igual a 5. Então, 5.820 dividido por 5 dá igual a 1.164. Partido C, 2.330, dividido por 1, a quantidade de vagas que ele conseguiu pelo quociente eleitoral, mais 1 da fórmula, dá igual a 2. 2.330 dividido por 2 dá igual a 1.165. Nesse cenário, o partido A obteve mais uma vaga na Câmara de Vereadores, totalizando 5 vagas, porque conseguiu a maior quantidade de sobras, que foi 1.270. Segunda vaga a ser preenchida pelas sobras. Candidato A, 6.350 votos, dividido por 5, ou seja, 4 vagas obtidas pela média, mais 1 pela sobra, mais 1 da fórmula, ou seja, 6. Então, 6.350 dividido por 6 dá igual a 1.058. Partido B, 5.820 dividido por 4, a quantidade de vagas que ele conseguiu pela média, mais 1, 5, ou seja, 5.820 dividido por 5 dá igual a 1.164. Partido C, 2.330 dividido por 1, a quantidade de vagas que ele conseguiu pelo quociente eleitoral, mais 1, totalizando 2. Desta forma, 2.330 dividido por 2 dá 1.165. Nesse cenário mais elástico, nesse cenário mais apaixonante, segundo alguns eleitores, o partido C obteve mais uma vaga na Câmara de Vereadores, totalizando 2. Desta forma, o resultado final desse segundo cenário hipotético fica o candidato A, ou seja, o partido A ficou com 6.350 votos, totalizando 5 vagas na Câmara de Vereadores. O candidato C, do partido C, obteve 5.820 votos, totalizando 4 vagas na Câmara de Vereadores. O candidato C obteve 2.330 votos, totalizando 2 vagas na Câmara de Vereadores. Porém, vale aqui ressaltar que para um candidato a vereador obter uma vaga, concorrer a uma vaga dentro do seu próprio partido, é necessário que ele obtenha, no mínimo, 131 votos, ou seja, 10% do quociente eleitoral, que é a quantidade mínima de votos que um vereador precisa para entrar na disputa pelas vagas dentro do seu próprio partido. Então, desta forma, essa tabela é baseada no primeiro cenário hipotético, o qual eu considero que seja mais realista. O partido A fica com 5 vereadores, o partido B com 5 e o partido C com 1. Lembrando que as vagas serão preenchidas de ordem decrescente, ou seja, o vereador mais votado fica com o primeiro colocado, o segundo mais votado, o terceiro mais votado, o quarto mais votado, o quinto mais votado, e desta forma até o número de suplentes. O partido B da mesma forma e o partido C também. Então, pessoal, nosso vídeo é esse. Daqui a uns 3 dias postarei outro vídeo com base no resultado, na performance dos vereadores da eleição passada, tá certo? Compartilhe o vídeo aí com os colegas, deixe o joinha, inscreve no canal e faz o comentário, beleza? Até a próxima.